Nós vamos retomar a nossa série de mensagens na primeira epístola de Pedro. Nós estamos no capítulo 3. No último sermão, nós lemos os versos 17 e 18. Hoje nós vamos ler a partir do verso 18, portanto, vamos reler o verso 18 e vamos até o verso 22. Primeira de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente, espero que acompanhe com interesse, com alegria, com fé, a leitura da Santa Palavra de Deus. E a minha sugestão é sempre que você permaneça depois com a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação que faremos do texto. Diz o seguinte o texto: Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos, não podemos fazer absolutamente nada de maneira independente e autônoma. Não podemos sequer piscar os olhos de maneira independente e autônoma. Por isso, Senhor, nós estamos convencidos de que se não tivermos a ajuda do Senhor, o nosso esforço para entender o texto que lemos será em vão. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos dê a bênção da iluminação, que o Espírito Santo, que colocou na mente, no coração de Pedro, as palavras que acabamos de ler, nos ajude a entendê-las. Ajude-nos a compreender o sentido delas. E que por meio desta compreensão dada pelo Senhor mesmo, nós sejamos edificados, alimentados, nutridos, transformados, consolados pelo poder da Tua palavra. Faze isso, nós te pedimos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém. Irmãos, segundo Martinho Lutero, esta passagem que nós acabamos de ler, talvez seja a passagem mais obscura de todo o Novo Testamento. Próprio Lutero admitia não saber com certeza o sentido dessas palavras. Ele dizia que não sabia com certeza o que Pedro está dizendo aqui. E muitos estudiosos modernos concordam com Lutero. Essa é uma passagem extremamente enigmática. Aliás, um parêntese,
Aqui nós temos hoje uma das vantagens do nosso método de pregação. Quando a gente prega série de sermões em um livro da Bíblia, não tem como a gente fugir de passagens difíceis. Quando o pregador escolhe aleatoriamente os seus textos a cada semana, a tendência dele é fugir daquelas passagens difíceis, escolher uma passagem mais fácil de se pregar. Então, o nosso método tem essa vantagem. Não tem como fugir dessas passagens. É a passagem que está no nosso programa. E o nosso desafio é pregar todo conselho de Deus. Então, hoje, a providência coloca diante de nós uma daquelas passagens difíceis de interpretar. Que Deus nos ajude a ter um bom entendimento desta passagem, uma passagem tão enigmática. Grande parte da discussão em torno dessa passagem, ela é provocada por uma cláusula do credo apostólico que diz que Jesus desceu ao Hades. Jesus desceu ao inferno. É bom dizer que o credo apostólico, como nós conhecemos hoje, ele evoluiu ao longo dos séculos. E nas versões mais antigas do credo apostólico, esta cláusula não aparece. Por exemplo, há uma versão do credo chamado Antigo Credo Romano, que é uma versão lá do século II, que não tem essa cláusula que diz que Jesus desceu ao Hades, ela só foi aparecer nas versões mais tardias do credo apostólico, ali por volta do século IV. E a partir de então, tem sido elaborada a doutrina da descida de Cristo ao inferno. E o texto que nós lemos hoje é um texto crucial na elaboração desta doutrina, a doutrina da descida de Jesus ao inferno. Alguns intérpretes entendem que é sobre essa descida de Jesus ao inferno que Pedro está falando aí no final do verso 18 e no início do verso 19. Ele diz: Jesus, tendo sido vivificado no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, esses intérpretes entendem que Pedro está dizendo que Jesus fez uma visita ao inferno em algum momento depois da sua morte, antes da sua ressurreição. Ou seja, esses intérpretes entendem que durante aqueles 3 dias que Jesus ficou sepultado entre a sua morte e a sua ressurreição, ele foi em espírito, isto é, de maneira desincorporada. Ele foi literalmente ao inferno e lá no inferno pregou às almas daqueles que lá estavam. Então, esse é um entendimento dessa passagem. A tradição cristã católica romana tem esse entendimento e acha que isso foi necessário para que Jesus pudesse pregar o Evangelho às pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento e não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho da graça. Então foi necessário que Jesus fosse lá pregar o Evangelho a eles,
Ah, inclusive, foi essa ação de Jesus que libertou os santos do Antigo Testamento, que estava no limbus patrum, que é o lugar que os pais da igreja do Antigo Testamento estavam até esse momento. Então, qual é o entendimento da tradição católica romana? É de que isso foi necessário para que Jesus pregasse o evangelho àquelas pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento e não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. A tradição luterana entende essa passagem dessa maneira também. Jesus foi ao inferno, mas não para pregar o evangelho. Ele foi para proclamar a sua vitória aos principados e potestades. Então, a ida de Jesus ao inferno para a tradição luterana é o início, é o ato inicial da sua exaltação. A nossa tradição, a tradição reformada, não entende assim esta passagem. Esse entendimento de que Jesus foi ao inferno, nesse período entre a sua morte e a sua ressurreição, tem alguns problemas. Dizer que Jesus foi literalmente ao inferno. Primeiro problema é que, como nós vimos no último sermão, a expressão vivificado no Espírito, que está aí no final do verso 18, não é uma referência à alma humana de Jesus, como requer essa interpretação. Essa interpretação entende que quando Pedro diz que Jesus foi vivificado no Espírito, Espírito aí é a alma humana de Jesus, no qual, ou seja, fora do corpo, Jesus foi ao inferno, diz o verso seguinte. Mas como nós vimos, Espírito no final do verso 18 é uma referência ao Espírito Santo. O nosso entendimento é que, ao dizer que Jesus foi vivificado no Espírito, Pedro está dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro problema. É o entendimento errado da expressão vivificado no Espírito. Segundo problema com esse entendimento é que o ensino geral da Escritura não deixa margem, meus irmãos, para a gente esperar uma segunda chance para aquelas pessoas que morreram sem Jesus. O escritor de Hebreus diz com todas as letras que ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Não há uma segunda chance depois da morte. Depois disso, juízo. Portanto, dizer que Jesus foi ao inferno para dar uma segunda chance àqueles que viveram nos dias do Antigo Testamento de ouvir a mensagem do Evangelho não faz sentido, não combina com o ensino geral da Escritura. Então, esse é o segundo problema. O terceiro problema é que a Bíblia diz que o Evangelho foi sim pregado àqueles que viveram nos dias do Antigo Testamento. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado a Abraão. Jesus Cristo diz isso, que o Evangelho foi pregado a Abraão. De fato, meus irmãos, o Evangelho foi pregado a Adão e Eva. Quando o Senhor disse lá ainda no princípio, anunciando a Adão e Eva que haveria de nascer da semente da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, isso é evangelho. É a boa notícia de que o Salvador já estava a caminho. Então, dizer que é preciso Jesus ir ao inferno para pregar o evangelho
àqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, também não faz sentido. Não combina com o ensino geral da Escritura. Em quarto lugar, quarto problema de dizer que Jesus foi em espírito lá no inferno pregar ou proclamar a sua vitória, também não faz sentido, porque os evangelhos dizem que Jesus, ao morrer, ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Para onde foi a alma de Jesus? Para onde foi o espírito de Jesus ao morrer? Foi ao inferno pregar ou ele foi ao Pai? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então a alma de Jesus não desceu ao inferno. Onde esteve a alma de Jesus enquanto ele estava sepultado aguardando a ressurreição? A alma de Jesus esteve com o Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Portanto, Pedro não está dizendo que Jesus, depois da sua morte, foi como um espírito desincorporado ao inferno para pregar o Evangelho. Não combina com a narrativa da Escritura. Vai dizer, ok, pastor, o senhor disse o que não significa, mas o meu interesse é o que significa isso então. Se não significa que Jesus foi ao inferno, como entender esta passagem? Quem são esses espíritos em prisão aos quais Jesus Cristo pregou? Quando Jesus Cristo pregou a eles? Como Jesus Cristo pregou a eles? Eu já disse no início que não é fácil responder, não é? Eu já disse que nós estamos lidando com uma passagem que o próprio Lutero disse que é muito enigmática. Mas, irmãos, a nossa tradição reformada, boa parte da nossa tradição tem entendido estas palavras de Pedro da seguinte maneira. O verso 20 diz que estes espíritos em prisão, veja na sua Bíblia, o verso 20 diz que estes espíritos em prisão aos quais Jesus pregou, eles eram, noutro tempo, desobedientes. Então, isso nos faz entender que eles eram espíritos em prisão quando Pedro escreveu essa carta, porque noutro tempo eles foram desobedientes. E a pergunta é: que outro tempo é esse quando eles foram desobedientes? O verso 20 diz que esse outro tempo, quando eles foram desobedientes, foi quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então, esses espíritos que estavam em prisão quando Pedro escreveu a carta, eles eram espíritos em prisão quando Pedro escreveu a carta, porque noutro tempo, quando estavam vivos, nos dias de Noé, ouviram o Evangelho e fecharam os ouvidos e o coração à pregação do Evangelho. Então, esses espíritos estavam em prisão quando Pedro escreveu, porque ouviram o Evangelho nos dias de Noé e foram desobedientes. Irmãos, essa interpretação, ela combina com o pensamento de Pedro a respeito de Noé. Se você der uma olhada na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5,
Você vai ver lá na segunda epístola de Pedro 2,5 que Pedro chama Noé de pregador da justiça. Então, para Pedro, Noé foi um pregador da justiça. Você vai dizer, ok, reverendo, está fazendo algum sentido. Noé pregou, eles ouviram, fecharam o coração, e agora, quando Pedro está escrevendo a carta, eles já eram espíritos em prisão. Mas acontece que Pedro está dizendo aqui que quem pregou a eles foi Jesus, não foi Pedro, ou não foi Noé. Como desatar esse nó? É verdade, meus irmãos, esse é um problema que a gente precisa resolver. Pedro está dizendo que Jesus Cristo foi em espírito e pregou a esses espíritos em prisão. E eu estou dizendo que foi Noé que pregou a eles nos dias de Noé, quando eles estavam vivos sobre a terra. Como harmonizar essa questão? Foi Jesus quem pregou ou foi Noé quem pregou? Irmãos, a nossa interpretação é que foi Jesus Cristo por meio de Noé. Isso combina também com o pensamento de Pedro sobre a pregação nos dias do Antigo Testamento. A pregação do Evangelho nos dias do Antigo Testamento, Pedro diz que era uma pregação feita pelo Espírito de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, veja o verso 10 e o verso 11. 1 de Pedro 1, verso 10 e verso 11, no verso 10, Pedro diz que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da nossa salvação. E no verso 11, Pedro diz que os profetas, os pregadores do Antigo Testamento, testemunharam antecipadamente a respeito dos sofrimentos de Cristo. Eles pregaram sobre o sofrimento de Cristo. Portanto, os pregadores do Antigo Testamento, como Noé, pregaram o Evangelho de Cristo. E como foi que eles pregaram o Evangelho de Cristo? Diz aí o verso 11, que eles pregaram o Evangelho pelo Espírito de Cristo que estava neles. Portanto, Cristo pregou o Evangelho por meio dos pregadores do Antigo Testamento. O Espírito de Cristo estava neles. Quando Noé pregou a sua geração, era o Espírito de Cristo que estava pregando a geração de Noé. Então prestem bem atenção. Esses espíritos que estavam em prisão quando Pedro escreveu, são os espíritos daqueles que viveram nos dias de Noé, quando ouviram o evangelho pregado por Noé, ou pelo Espírito de Cristo, e não deram ouvidos. Foram desobedientes noutro tempo. Por isso, agora, no momento em que Pedro está escrevendo a carta, eles são espíritos em prisão. Irmãos, e o verso 21 mostra que essa interpretação combina com o propósito desta carta. Porque dizer que Jesus desceu ao inferno literalmente para pregar o evangelho a pessoas que lá estavam porque não ouviram o evangelho nos dias do Antigo Testamento, não vai ajudar os leitores desta carta. Qual é o propósito dessa carta? Ajudar os crentes na Ásia Menor que estavam sendo hostilizados por causa do evangelho. Esta interpretação que eu acabei de lhes apresentar ajuda os crentes da Ásia Menor. E é essa a intenção de Pedro. Veja no verso 21.
Verso 21 deixa claro que essa interpretação combina com o propósito da carta. Pedro escreveu essa carta para ajudar os crentes dispersos na Ásia Menor que estavam sendo zombados, hostilizados por causa de Cristo. E no verso 21, Pedro traça um paralelo entre a situação dos seus leitores e a situação de Noé. Pedro diz no verso 21, o batismo de vocês, que corresponde ao que aconteceu com Noé, agora também salva vocês, como Noé foi salvo. Essa é a ideia. O que ele está dizendo é o seguinte, assim como Noé foi salvo em meio à zombaria, em meio à hostilidade da sua geração, os leitores de Pedro também estavam sendo salvos em meio à zombaria e à hostilidade da geração deles. O batismo que corresponde a isso o quê? O que aconteceu com Noé, agora também salva vocês. Há uma correspondência entre a salvação de Noé e a salvação dos leitores de Pedro. Há uma correspondência entre a arca de Noé e o batismo dos leitores de Pedro. É isso que Pedro está dizendo. Assim como Noé entrou na arca e foi salvo do dilúvio, vocês também, pelo batismo, entraram na igreja, o corpo de Cristo, e como Noé, serão salvos no dia do juízo. Você percebe a correspondência? Então, ele quer, com a história de Noé, consolar, encorajar os seus leitores que estavam sendo zombados como Noé foi zombado. Irmãos, enquanto Noé construía a arca, ele era ridicularizado. Enquanto Noé construía a arca, ele era zombado. Velho maluco, dizendo aí que veio uma chuva que vai inundar tudo. Esse velho ficou gagá, gastando dinheiro, gastando energia, gastando tempo, construindo um barco. Que loucura é essa? Onde já se viu uma coisa dessas? Esse velho tá gagá. E tá lá Noé construindo a sua arca. Assim também estava acontecendo com os leitores de Pedro. Assim também acontece conosco hoje. Enquanto seguimos a Cristo, nós somos zombados. Enquanto seguimos a Cristo, nós somos ridicularizados. Enquanto seguimos a Cristo, nós somos hostilizados. Gente maluca esses crentes. Fica aí perdendo tempo, falando de julgamento final. Que ideia maluca essa ideia de céu, de inferno, onde é que eles tiraram isso? São uns lunáticos mesmo, não é assim? Então, qual é o ponto de Pedro? É mostrar a semelhança entre a experiência de Noé e a experiência dos crentes do seu dia, dos seus dias e também a nossa experiência. Notem o verso 20. No verso 20 é dito que poucas pessoas, apenas 8, estavam com Noé. Ponto aqui é que Noé era a minoria. Noé era uma minoria ridicularizada. Mas e agora, nos dias de Pedro? Onde é que estava a maioria que ridicularizou o Noé? Onde é que estava? Eram espíritos em prisão. Entendeu o ponto?
Lá atrás foram desobedientes, ridicularizaram Noé, zombaram de Noé. Mas hoje, diz Pedro, onde é que eles estão? Espíritos em prisão, aguardando o julgamento final. Então, essa interpretação combina com o propósito da carta: levar consolo e encorajamento a crentes que estão sendo zombados, ridicularizados, minoria, por causa de Jesus. Você está sendo zombado por causa do seu compromisso com Cristo? Você está sendo ridicularizado por causa do Evangelho? Você está sendo incompreendido por ser cristão? Às vezes você se sente assim, parte de uma minoria tola? Foi assim que aconteceu com Noé. Essa é a mensagem desse texto. Foi assim que aconteceu com Noé. Mas hoje nós sabemos que Noé estava do lado certo da história. Aqueles que zombaram de Noé são espíritos em prisão, aguardando o juízo final. Irmãos, e o texto termina mostrando que nós não apenas como Noé estamos do lado certo da história, mas que nós, mais do que Noé, temos razões para permanecermos firmes. Por quê? Porque Pedro termina aí nos lembrando, no final do verso 21 e no verso 22, que Cristo, depois da sua ressurreição, foi assunto aos céus e está à direita de Deus, governando o universo. Pedro diz que todos os poderes, seja na esfera terrena, seja na esfera espiritual, estão hoje subordinados a Cristo. Então, mais do que Noé, você tem motivos para permanecer firme no meio da zombaria. Noé confiava no Messias que ainda viria. Nós confiamos no Messias que já veio e já assentou no trono do universo. E se ele está sentado no trono do universo, aqueles que se opõem a ele não perdem por esperar. Terão o mesmo fim que a geração dos dias de Noé teve. Aqui há um consolo para você que já abraçou a Cristo pela fé. Você está do lado certo da história. Aqui há uma advertência para você que se opõe a Cristo. Cristo está reinando. Ele é o homem mais poderoso do universo. E ele vai pisar na cabeça dos seus inimigos. Meu conselho é que você deponha as armas da rebeldia, aceite o convite da graça, reconcilie com Jesus enquanto é tempo. Os inimigos dele não perdem por esperar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.